Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar aí sobre o que é importante saber antes de você adotar um pet. Então, antes de você ter um cãozinho aí, é preciso saber aí alguns tópicos que nós vamos conversar hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, sou médica veterinária, criadora do Cachorro Essencial e eu ajudo os donos de cães a proporcionarem uma vida mais saudável e feliz para o seu cãozinho. Então vamos lá hoje conversar sobre quais são esses tópicos importantes aí para você saber antes mesmo de ter um cãozinho. Então, gente, na verdade, se você está pensando em adotar um cãozinho, né, você tem que estar ciente que a gente está falando de um ser vivo, né? Então, é um serzinho que vai precisar aí de atenção, de carinho e de amor. E se provavelmente você está pensando em adotar um cãozinho, eu tenho quase certeza aí que você vai ser capaz de estar fornecendo esse carinho, esse amor para o seu cão, né? E tem que estar preparado também para receber muito amor e carinho, um amor incondicional aí dos nossos pets. Mas você precisa saber que os pets vão exigir aí alguns cuidados, tanto cuidados diários quanto cuidados a longo prazo. Então, você vai precisar aí o mínimo de cuidado diário. E para isso é importante você ter pelo menos um tempo ali separado, disponível para o seu cãozinho, né? Então eu falo que vai demandar aí pelo menos umas 2 horas do seu dia, aí alguns cuidados importantes com o seu cão. Vamos falar aí sobre quais são eles. Então, cuidados diários, cuidados de atenção com o seu cão. Se você tiver mais de uma pessoa em casa, você pode fazer essa divisão entre as pessoas que estão em casa. Ou seu marido, seu esposo, seu namorado, ou então aí o pessoal da família. Então, você e essas outras pessoas, ou somente você mesmo de casa, deve estar disposto a oferecer uma qualidade de vida para o seu cãozinho. E para isso, são importantes alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Os cuidados são com a alimentação, a educação do seu cão, brincadeiras, atividade física, cuidados com a saúde, cuidados com a higiene. Então são cuidados importantes aí que vão demandar um certo tempo aí com o seu cãozinho, com o seu pet. Então, ter um cão exige responsabilidades. Não adianta a gente querer só ter um cãozinho para fazer companhia pra gente no final de semana, que é quando a gente tá mais tranquilo, não vai trabalhar. Não, a gente tem que ter cuidados diários aí com o nosso pet, dar atenção devida, e aí ter alguns cuidados que nós vamos conversar hoje também. Não adianta a gente ter um cachorrinho só para deixar lá no quintal, ou um cachorrinho para ficar preso o dia inteiro no apartamento sem nenhuma interação, né? Então não adianta a gente ser egoísta a esse ponto de querer ter um cachorro só para ter uma companhia quando a gente quer, né? Então não, o cão ele exige aí alguns cuidados que é importante nós termos com ele e atenção diária também, tá bom? Você precisa criar uma relação com o seu pet. Você precisa entender o seu cãozinho. E entender o seu cãozinho não é fazer aquilo que ele quer, né? Não, é você entender quais são as necessidades do cão, principalmente se você é o papai ou uma mamãe de primeira viagem, né? Você precisa entender quais são as necessidades do cão, quais são a questão de alimentação, os cuidados com a higiene, que são importantes, principalmente se você vai pegar alguma raça específica, exigem aí alguns cuidados com a higiene em específico, cuidados sobre a educação. Então, os cães, eles não vêm pré-fabricados aí com a educação, é uma coisa que você vai precisar ensinar. Então aí, isso aí é importante você ter esse conhecimento também e saber aplicá-lo. Como manter a saúde mental do nosso cãozinho, né? Tá promovendo atividade física, né? Imagina você ficar o dia inteiro lá no sofá deitado sem fazer nada, né? Isso vai gerar estresse, né? E pro cão a mesma coisa. Então aí a gente tem que estar programando questão de atividade física para estar fazendo com ele. E cuidados com a saúde. Então o que é importante você estar fazendo hoje para estar contribuindo com a saúde do seu pet lá na frente. E para a saúde mental do seu cão é importante ele ter interação, né?
ter interação com outros cães, com outras pessoas, né? Pra estar acostumando desde novinho, né? E como eu falei, a parte de educação também é importante, né? E não adianta aquela educação que você tem que punir o cachorro, tem que ficar gritando com ele, bater nele, não. Hoje em dia, a gente fala de uma educação baseada no reforço positivo, em que você, é como se você recompensasse tudo aquilo que você considera sendo um comportamento ideal para ele, né? Isso vai tornar o cão, ele vai começar a ter prazer de fazer aquilo que você está ensinando para ele, né? Isso vai ser prazeroso para você também, né? Então, é uma metodologia aí para você ter prazer, você ensinar o seu cão a ter bons comportamentos aí também no dia a dia. E o que você tem que estar ciente é que isso vai exigir paciência, né? Então você tem que ter paciência, não é de um dia para o outro que a gente educa, não é de um dia para o outro que a gente educa uma criança, é no dia a dia, ali estando presente todos os dias e educando ali aos poucos. Não adianta a gente querer passar tudo para uma outra pessoa para ela estar fazendo isso. Você precisa participar desse processo também. Da mesma forma que uma criança, não adianta a gente querer deixar a responsabilidade da educação completa da criança com a escola. Não, você, como pai, você tem que também ali ter a sua participação na educação, né? É importante essa parte. Então, pro cãozinho também, principalmente como o cão tá ali todos os dias com a gente é que vai mais ensinar ele ali no dia a dia mesmo. E é importante definir a forma que você vai levar isso. Se você vai levar isso com leveza ou se você vai levar isso com peso. Não, que saco, meu Deus, meu cachorro não faz isso, não faz aquilo. Não, se você tem que pensar que está numa fase de aprendizado do cãozinho. Então, como eu falei, é preciso ter paciência, né? E isso pode se tornar prazeroso ou uma coisa super pesada. E quem vai decidir isso vai ser você. O olhar que você vai ter sobre aquilo vai definir aí como isso vai ser. Ou prazeroso ou uma coisa pesada. Então, tem que ser uma coisa prazerosa, leve, você ensinar para o seu cão, você educar o seu cão, né? Até porque eles nos dão realmente um amor incondicional, né? Então, acho que é assim, a gente precisa de paciência para estar ensinando o cãozinho tudo aquilo que a gente deseja de bons comportamentos. E seguinte, gente, outro tópico que a gente tem que pensar aí antes de adotar um cãozinho é que a gente vai ter gasto aí financeiro com ele, né? Então a gente vai ter alguns gastos e é importante você tá ciente desses gastos antes mesmo de adotar um cãozinho, porque a gente vê muitos casos de abandono por aí e alguns grande parte relacionada à parte financeira. Por quê? Todo mundo acha maravilhoso ter um cão, mas não pensa que tem um gasto. O cão, ele vai demandar aí alguns gastos. Gasto com alimentação, gasto inicialmente com as vacinas, principalmente as iniciais, né? Gasto com tapete higiênico, com banho, com shampoo, se você for dar banho no pet shop ou com shampoo mesmo, com produtos de higiene, pasta de dente. Então vão existir cuidados com a saúde, então vão exigir aí alguns gastos que a gente tem que estar pensando que vão ser gastos mensais, né? Então a gente tem que pensar nos gastos do mês ali, que vai estar incluso, né? Alimentação, controle de pulga, carrapato, então remédios, inicialmente remédios de verme, e aí tá colocando tudo no papel para você ter uma noção ali do que, qual vai ser mais ou menos uma ideia do gasto mensal, né? Porque às vezes muita gente acha lindo, maravilhoso ter um cachorro, mas não pensa nisso, e aí no primeiro sinal de problema, às vezes abandona o cão. Então, a gente tem que ter a gente tem que adotar um cão e ter responsabilidade sobre isso, né? A gente fala sobre uma posse responsável, né? E a gente tem que estar ciente que o cão, ele também pode ficar doente, ou ele também pode ter problemas. Ou, por exemplo, quando a gente fala de adotar um cão, é importante a gente pensar também já em alguns custos que nós vamos ter no futuro, por exemplo, como questão de castração, ou mesmo a gente tem que pensar
que o cão ele pode ficar doente. E o que é importante? São às vezes gastos que muita gente às vezes não estava esperando, né? E a gente pode estar se preparando para isso. Assim como nós, é importante a gente ter uma reserva de emergência para o nosso cãozinho. Por quê? Caso aconteça algum problema emergencial, a gente vai estar muito mais tranquilo se a gente já tiver aquele dinheiro guardado para estar utilizando caso ele precise ficar hospitalizado, ou ele precise fazer uma cirurgia, ou ficar na UTI, né? Ou ficar doente mesmo e ter que tomar medicações que às vezes podem ter um custo mais caro, ou mesmo fazer exames, porque dependendo da doença, às vezes tem doença que você tem que ficar fazendo exame de uma forma constante para estar acompanhando. Então, é importante ter essa reserva, ter essa ciência, né? Porque às vezes, não guarda nada, surge uma emergência e aí muita gente às vezes abandona o cachorro, fala, eu não tenho dinheiro. Gente, mas se não tem dinheiro, hoje em dia a gente tem aí algumas opções. Dependendo do lugar onde você mora, a gente tem alguns hospitais públicos, ou seja, que não tem custo, então você pode estar procurando, ou mesmo hospital escola, que geralmente faculdade, né, que tem veterinária. Então hospital escola às vezes tem um custo mais baixo do que os particulares, né? E além disso, gente, mas eu não tenho, na minha cidade não tem hospital escola, não tem hospital público. Então procura, não sei, procura na cidade vizinha. Mas não tem, eu moro muito longe, não sei o que. Gente, quem quer dá um jeito, quem não quer arranja uma desculpa. Hoje em dia, o pessoal faz vaquinha pela internet, para arrecadar o dinheiro, ou para uma cirurgia, ou às vezes mesmo para uma cadeirinha de rodas. Então a gente vê um monte de coisa aí, o pessoal, quem quer, acaba arranjando jeito. Vem vender alguma coisa que você sabe fazer, né? Arranja uma renda extra, faz uma vaquinha, fala pro pessoal da sua vizinhança. Então, quem quer, dá um jeito, quem não quer, arranja uma desculpa. Mas, se você tiver uma reserva de emergência, isso vai te dar muito mais tranquilidade para lidar com toda essa situação. Então, já se prepara antes, melhor já estar preparado antes mesmo de surgir esse problema aí, porque além do cuidado que a gente tem que ter com o nosso cão, porque se ele fica doente, a gente fica totalmente aí, às vezes, abalado, né, porque é um membro da nossa família, né, e ainda mais aí, às vezes, junta essa parte da questão financeira. Então, se você estiver preparado, vai ser muito mais tranquilo passar por isso, né. Então, você tem que ter essa responsabilidade. Vai adotar um cãozinho? É na saúde e na doença, né? Não adianta a gente ver muita gente, às vezes, abandonando o cão com problema. O cão já tá doente, vai lá abandonando o cão ainda na rua. Então, isso nossa, me revolta, mas, né, a gente tem que ter você tem que ter essa responsabilidade. Adotou um cão, é pra ter ele na saúde e na doença, né? Então, é importante você pensar nisso, não simplesmente adotar um cãozinho por impulso, né? E, gente, eu quero, muita gente fala, nossa, mas você não quer que eu adote um cãozinho? Não, eu quero, mas eu quero que você adote com responsabilidade, sabendo que ele vai exigir cuidados, que ele vai ter aí gastos mensais ou alguns gastos esporádicos, caso ele fique doente, pra lá na frente não chegar a falar, eu adotei porque eu queria um cachorrinho, mas aí na hora de cuidar do vamos ver, né, aí acaba abandonando o cãozinho. Então aí dessa forma realmente talvez melhor você nem pensar em adotar, né. Agora, se você quer realmente adotar um cãozinho, vai cuidar dele a todo momento, então tranquilo, vamos adotar um cãozinho, né, não vai ser só por impulso, por ver aquela coisa bonitinha, toda fofinha, né. A gente tem que saber que tem aí alguns cuidados com o cachorrinho. Então, eu quero muito que você adote um cãozinho, mas você tem que estar ciente que ele aí você precisa ter responsabilidades e aí alguns cuidados diários, e aí tá ciente sobre gastos também. Gente, e outra coisa, uma outra opção, né, dependendo da região onde você mora, hoje em dia a gente tem planos de saúde. Então, você tem que ver se compensa, às vezes, você fazer um plano de saúde pro seu cãozinho.
tanto para passar no veterinário, né? Questão de vacinas, cirurgias. Então pesquisa a região onde você mora, quais são os planos de saúde, o que esses planos de saúde oferecem, o que está incluso, se está incluso a consulta. E muito importante, aonde que esse plano de saúde é aceito, né? Então, quais são os hospitais, quais são as clínicas, quais são os laboratórios que aceitam esse plano de saúde, né? Porque não adianta você fazer um plano de saúde que você não vai conseguir ser atendido em diversos lugares. Ou um plano de saúde que por exemplo, São Paulo é enorme, mas você tem que ver se na região onde você mora, os lugares ali ao redor, as clínicas, os hospitais, os laboratórios, eles aceitam ali o plano de saúde, né? Porque no caso de emergência, por exemplo, às vezes você não vai conseguir levar num veterinário que fica 1 hora da sua casa, ou 40 minutos, às vezes você vai ter que ir no mais próximo, né? E aí tem que estar ciente se está incluso, por exemplo, se o plano de saúde atende, se for um caso de emergência, se ele, por exemplo, reembolsa, né? Então é importante estar sabendo esses detalhes aí com relação à questão do plano de saúde. Então tá sabendo aí pesquisar e escolher aí e ver se atende aos principais gastos que você possa ter, né? Por exemplo, numa situação de emergência, ou por exemplo mesmo, ver se está incluso questão de vacina, ou a questão da castração também, né? Então é importante, e às vezes tem alguns planos de saúde que dão desconto também na compra de produtos. Às vezes, por exemplo, controle de pulga e carrapato é importante a gente sempre deixar em dia, né? E aí, às vezes, dão desconto na compra desses produtos. Então, aí vocês têm que dar uma pesquisada. Realmente, às vezes, tem convênio com empresas que vendem determinados produtos, por exemplo, né? Então, é importante estar fazendo essa pesquisa, porque às vezes a longo prazo realmente pode estar compensando você ter um plano de saúde. E um outro tópico que às vezes acaba frustrando um pouco os tutores, né? Principalmente quando eles adotam, e às vezes pode ser um motivo de frustração ou mesmo de abandono, é a questão do comportamento, gente. O que a gente precisa saber antes de adotar um cãozinho? O cão, ele não vem pré-fabricado com educação, né? Então, ele não vai nascer sabendo aonde ele faz xixi, aonde ele faz cocô certinho, né? Que não é para destruir determinada coisa. Então, eles vão querer brincar, principalmente se é filhote, vai querer brincar, às vezes vai destruir algumas coisas. Então, a gente tem que, na verdade, ensiná-los, né? E isso é uma coisa que vai exigir paciência sua e do pessoal de casa também, né? E aí todo mundo tem que estar envolvido, porque não adianta nada você ensinar um negócio correto e aí vem ali o outro e tá fazendo de uma forma completamente errada, né? E aí tá ensinando o oposto, na verdade, às vezes. Então é importante estar conversando com todo mundo de casa para estar fornecendo uma educação aí adequada, né? E tudo bem, se você não souber, você vai pedir ajuda, né? Ninguém nasce sabendo educar os cães, né? E é uma coisa que às vezes a gente acaba pecando muito. Eu vejo muitos tutores pecando, não sabem e deixam ali o cão fazer o que ele quer. E aí, mais pra frente, quando é adulto, dá pra fazer o adestramento. Mas imagina se você consegue já ali adestrar o seu cão, ensinar os comportamentos adequados desde novinho, né? Vai ser muito mais prazeroso, tanto para você quanto para ele. E como eu falei, hoje em dia a gente fala muito numa educação baseada no reforço positivo, né? De você não ficar punindo o seu cão, de você não ficar brigando, não ser aquela coisa chata de borrifar coisa no cachorro. Não, hoje a gente fala sobre uma educação baseado aí no reforço positivo, que você vai compensar o seu cão pelos comportamentos aí que você deseja que ele faça, os comportamentos, digamos ali, que você considera como sendo adequados. É um processo que vai se tornar muito mais prazeroso para você e para ele, né? Então, ele vai entender que aquilo é uma coisa positiva, que aquilo é uma coisa boa de estar se fazendo, né? E aí você vai se conectar muito mais ainda com o seu cão.
Se vocês quiserem que fale um pouquinho mais sobre esse tipo de educação, comenta aqui, mais para esse vídeo aqui não ficar tão longo, e senão a gente foge um pouquinho do foco aqui do vídeo, né? Mas aí esse é um dos tópicos aí importantes também que você deve estar ciente antes mesmo de adotar um cãozinho. Mas, gente, esses são aí um dos principais pontos, tópicos aí que são importantes você saber antes mesmo de adotar um cãozinho. Por quê? Eu acho importante você saber antes mesmo de você adotar um cão, porque muitas vezes o pessoal adota e fala, nossa, mas eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. E não, você tem que ter uma posse responsável, você tem que saber sobre isso antes, não é simplesmente pegar e pronto. Você tem que ser capaz de cuidar do cãozinho, fornecer muito amor, muito carinho, sim, mas você também tem que estar preparado, né? Ter um filho de 4 patas é incrível, é maravilhoso, mas você tem que ter responsabilidades aí com relação ao seu cão. Ter tempo para estar cuidando dele, fazer atividade física com ele, ter os cuidados de higiene, escovação, às vezes pentear, se for o caso, né? Então, todos os cuidados ali que precisam ter no dia a dia, cuidados com a educação, como a gente falou, né? E estar ciente sobre a questão financeira, né? Que vão demandar aí alguns gastos e estar preparado para isso, né? Esteja preparado para essas responsabilidades. Cuide o melhor que você puder do seu cãozinho e não abandone. Então, depois de ter visto esse vídeo, eu espero aí que você esteja ciente sobre todos os cuidados aí que são importantes com o cãozinho e que você realmente adote um cãozinho, tenha aí um companheiro maravilhoso e ciente sobre todas essas responsabilidades. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se vê até o próximo vídeo. Se você não se inscreveu ainda no canal, clica no sininho que está aqui embaixo se você está assistindo pelo YouTube. Ou então se tá pelo Insta ou Facebook, segue as nossas páginas para toda vez que tiver vídeo novo aqui, você ficar por dentro. Ainda mais se você vai adotar um cãozinho, você precisa saber quais são todos os cuidados necessários com a saúde do seu pet e com a felicidade dele. E aqui no nosso canal, na nossa página, a gente tem muito conteúdo gratuito para você, papai e mamãe do filho, ou futuros, né? Ou futuro papai e mamãe dos seus filhos de 4 patas. Então é isso, gente. Um beijão e até mais!